Olá, meu nome é Marcos Filho e hoje nós vamos conhecer os 5 partidos brasileiros que são socialistas. A situação é a seguinte: atualmente existem 33 partidos no Brasil e destes, 8 se consideram ou socialistas ou comunistas. E hoje a gente vai conhecer os socialistas. E para conhecer esses partidos, nada melhor do que usar o que eles mesmos nos oferecem, ou seja, em seus sites, em seus estatutos e até mesmo em documentos de fundação. E aqui uma rápida pausa no vídeo para refletirmos. Agora nós sabemos que quase 1/3 dos partidos brasileiros se consideram ou socialistas ou comunistas. E fora isso, a grande maioria dos partidos restantes também se consideram de esquerda. Acho que fica fácil deduzir o caos brasileiro atual, não é mesmo? Eu vou aqui desconsiderar um pouco da sujeirada que tem por trás da maioria desses partidos, escândalo de corrupção e etc. Tentar levar aqui num bom humor, na zoeira, fazer um pouco de ironia e usar aqui para explicar algumas coisas de uma forma mais leve, não tão aprofundada, para vocês entenderem um pouco a dimensão das coisas. Porque se eu que estou produzindo o vídeo aqui e vocês assistindo, se nós levarmos isso aqui com seriedade extrema, é para sair do vídeo com ansiedade, depressão, síndrome do pânico e todos os transtornos psicológicos possíveis, porque o que vai ser lido aqui e mostrado é fora do normal. Então bora lá, já deixei aqui separadinho aqui nas coleções aqui as duas pastas, os comunistas e os socialistas. Já abri aqui já os socialistinhas, temos aqui, ó, dá pra ver que todos os partidos vão aqui aparecer. E já vamos começar pelo maior deles, o câncer do Brasil. 2 letras e muito problemas. PT. E mal abrimos já somos recebidos aqui com uma frase que é para dar calafrio em qualquer um. Olá, militante, seja bem-vindo. Sem muitos comentários, né? Bom, mas aqui, o partido, Felice, notícias, artigos, Lula. Será que você entra aqui pra ser roubado? Uma coisa do tipo. Mas tá aqui o site do PT, Partido dos Trabalhadores, e já vamos vir aqui numa área que é bem interessante, que eu já visitei e eu vou utilizar aqui para expor o PT. Aqui nossa história, estrutura partidária, as comissões, blá 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 blá. Eu vou entrar aqui na estrutura partidária, tá? É a primeira utilização que eu vou fazer aqui dentro desse vídeo. Vamos aqui para baixo, tá? O partido já vem, começa aquelas baboseiras que você vai ver que vai repetir muito aqui dentro desse vídeo, tá? Então, o Partido dos Trabalhadores é uma associação voluntária de cidadãs e cidadãos que se propõe a lutar por democracia, pluralidade, solidariedade, transformações políticas, sociais, institucionais, econômicas, jurídicas, culturais, destinada a eliminar a exploração, a dominação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria com o objetivo de construir o socialismo democrático. Então, é o seguinte, tá vendo tudo que você leu aqui atrás? Democracia, pluralidade, solidariedade, transformação, blá 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 blá. Você joga tudo no lixo a partir do momento que você lê socialismo. Tá? Socialismo. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, para a gente poder explicar por que vai jogar no lixo, a gente tem que entender o que é o socialismo, tá? É o seguinte, socialismo e comunismo são coisas diferentes, porém ambas bebem da mesma fonte, ambas vêm de Karl Marx. O socialismo seria uma fase transitória do capitalismo que a gente tem hoje para o comunismo, tá? Segundo Marx. Onde seriam estatizados todos os meios de produção para planificar a economia, acabar com as desigualdades, por meio de uma ditadura do proletariado, ou seja, o povo, os trabalhadores, assumiriam o poder e planificariam a economia. Porém, na prática não funciona assim, tá? Todos os políticos que adotaram essa ideia e vieram
sequencialmente, eles simplesmente utilizaram esse discurso para poder se manter no poder. Eu falei naquele último vídeo, não seja ingênuo, essa questão, a fome de poder e o socialismo andam juntos, tá? O socialismo é a principal fonte de poder para essa galera louca por poder. Então, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Já o comunismo é quando a economia estiver totalmente planificada, tudo é perfeitamente igual, não seria mais necessário a existência do Estado. Então o Estado deixaria de existir. Só que é algo utópico, é impossível de acontecer. E se fosse possível, seria muito difícil de acontecer. Por quê? Porque quem está no poder não quer largar o poder, tá? É algo do ser humano. Se você dá poder para ele, ele vai querer conquistar mais poder. E alguns apelam para meios muito sujos com o discurso socialista, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Então agora vamos continuar vendo a hipocrisia, as mentiras, tudo que está aqui, tá? E aqui, depois dessa explicação, fica claro a hipocrisia, a controvérsia dentro do texto, porque o objetivo claro do PT é construir o socialismo, porém aqui diz democrático. E como é que pode o socialismo ser democrático? Se fundamentalmente tem que existir a ditadura do proletariado, se o Estado tem que estatizar todos os meios de produção e toda a mentalidade do povo, como é que existiria a pluralidade dentro do país? Então, assim, desde o início, mentiras, falácias, hipocrisia, enfim, é bizarro. Daqui pra frente vai ficando cada vez pior. E durante todo o vídeo nós vamos notar duas coisas. A primeira é sempre essa associação da liberdade com o socialismo, da democracia com o socialismo, tentando tirar essa imagem ditatorial que o socialismo tem, mas é intrínseca ao socialismo. E a outra coisa é a seguinte: o uso de termos como mulheres, racismo, uma questão racial, pauta LGBT e etc. E por que isso acontece? Pelo simples motivo: o proletariado não move mais massas. Você não vê mais os partidos se sustentando a partir do proletariado. Esse papo aqui já ficou para trás, porque os direitos trabalhistas já estão praticamente todos garantidos, não falta nada para o proletariado. Agora, o que está na moda ser defendido são essas questões minoritárias, que muitas vezes não são minorias de verdade. Muitas vezes esses grupos, às vezes, são até maiorias, tá? Então a gente vai perceber esse uso aqui constante em todos os partidos. Acho que não tem mais muito o que ver aqui no PT. É o PT, nós sabemos de toda a corrupção que existe dentro do PT e tudo que eles fizeram com o Brasil, e que claramente o socialismo é um objetivo deles e eles vão usar todos os meios possíveis para fazer o socialismo vigorar e eles voltarem. Então não se assuste quando nós falamos que se o PT voltar, vai dar merda. Porque vai dar merda. Porque se eles assumirem, eles não vão aceitar perder o poder. Eles já tentaram encaminhar muito durante o período que eles estiveram na presidência, encaminhar tudo para estruturar todo o Estado, para depois vir a consumação do fato. E desta vez, se eles forem eleitos nessa próxima eleição, eles vão fazer de qualquer forma, tá? Então, pense muito bem em quem você vai votar. Então vamos para o próximo, PSTU. Eu cliquei aqui sem querer, mas assim, já logo no início dá para perceber. Polo Socialista Revolucionário. Aqui, assim, nesse caso aqui já não tem nem aquela tentativa de embelezar. É revolução mesmo. É partir para cima, tá? Aqui o uso de pessoas trabalhadores, né? Eles ainda têm essa utilização muito forte dos trabalhadores. Então bora lá. Agora, ver aqui de novo aquilo que eu falei. Juventude também é uma coisa que vai ser muito, muito utilizada pela questão da rebeldia. Não é possível ter escrito isso aqui. A rebeldia jovem, essa revolta que os jovens têm muito forte, o afloramento dos sentimentos, então fica muito fácil manipular jovens.
mulheres, questão do feminismo, LGBT, negro e a cultura, né? Se é que pode se chamar de cultura. Lembrando que PSTU significa Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, beleza? Então, já vimos aqui a tela inicial. Conheça o PSTU. A capa. Revolucionário e socialista, sempre ao lado da classe trabalhadora. Mentira! Aquele velho discurso, né? Não foge da normalidade. E aqui vem, né? O PSTU, um partido socialista e revolucionário, e que sente a necessidade de superar o sistema capitalista. Tá? E aqui embaixo eles vão expor, né? Não é possível reformar o sistema capitalista, e aqui eles tentam se elevar perante os outros partidos socialistas e comunistas, especialmente PT, PCdoB e PSOL. Porque, na verdade, aqui eles tratam como se esses partidos preferissem uma reforma do sistema capitalista. O que também é verdade, porque eles querem o socialismo. Nós já vimos o que o PT, que tem escrito no site do PT. Qual que é a diferença fundamental? É a seguinte, é a abordagem. Aqui vocês viram que no PSTU é direto, revolução e socialismo. No PT, PSOL, esses outros partidos preferem algo mais gradual, para ser algo mais palatável. Então eles preferem, em vez de fazer uma revolução política muito forte, como aqui o PSTU pretende, acha que deveria ser, eles preferem fazer o que Antônio Gramsci disse, de fazer uma revolução cultural, conquistar a mentalidade da população antes, distorcer os termos, toda a estratégia que a gente vê que vai ser muito usada. Até eles mesmos aqui acabam usando um pouco quando trata de juventude, mulheres, LGBT. Então eles trazem essas virtudes, essas pautas para ele, e depois que a mentalidade do povo está conquistada, eles conquistam o poder de fato. Aqui eles acham que tem que ser o poder e a mentalidade ao mesmo tempo, o que é bem mais difícil e justifica o motivo deles não terem crescido tanto como esses outros partidos. Fechou? E então, avançando, nós vemos uma outra coisa muito interessante aqui. Eles tratando do socialismo que eles defendem, né? Cabe ressaltar que o socialismo que defendemos é o socialismo de Marx, de Lenin, que não tem nada a ver com os regimes burgueses como o da Venezuela e não passa de um capitalismo mal disfarçado ou com os regimes stalinistas, China e Cuba. Ou seja, eles simplesmente tentam tirar ao máximo a imagem que essas nações acabaram imprimindo ao socialismo, o que é na verdade o socialismo na prática. O socialismo de Lenin encaminhou ao socialismo de Stalin. Lenin abriu o caminho. Então assim, por que todos os socialismos aplicados foram para o mesmo rumo? Porque é inevitável. O socialismo não funciona. É uma estrada para poder, para esses que querem ter poder. Lenin queria poder, Stalin queria poder, Maduro quer estar no poder, e todos esses outros, Fidel Castro. Então assim, é inevitável. Eles tentam aqui afastar essa imagem. Não, nós somos os verdadeiros socialistas, mas todos que disseram ser os verdadeiros socialistas fizeram as mesmas coisas e levaram para o mesmo caminho. Fechou? Então mais um ponto aqui fechado. Até agora eles não falaram muita coisa certa aqui não. Para falar a verdade, não falaram nada certo. Dito tudo isso, antes de partirmos para o próximo partido, vamos olhar só mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no site do PSTU, que é essa aba de formação, que se resume basicamente em cursos gratuitos para o marxismo. Exatamente. Eles estão aqui, diferentemente do PT, por exemplo, fornecendo cursos básicos, intermediários, seminários, livros e sites, tudo voltado para o marxismo. Ou seja, eles estão doutrinando pessoas para o seu exército, vamos assim dizer. E é o que a direita precisa fazer. Tem canais, plataformas que já fazem isso. Exemplo é a Brasil Paralelo, influenciando positivamente as pessoas. Mas não só consumir, nós precisamos apoiar, seja com alguns reais, ou seja, nós mesmos criando esse conteúdo e espalhando. É o que eu estou tentando fazer de uma maneira singela,
mas que espero que gere algum resultado algum dia, certo? Então é algo muito importante, precisamos ficar de olho, a direita em geral. E o terceiro partido socialista do dia é o PDT. Sim, o PDT é socialista, dá pra ver aqui uma citação a Leonel Brizola, que foi um personagem político brasileiro socialista, né, comunista, que acho que até o exército mandou ele para fora do país durante a ditadura militar. E novamente dá pra ver aquela estrutura que eu já falei, em movimentos. Tem vários aqui voltados para a questão religiosa, mas rapidinho a gente já encontra a questão da juventude socialista, né? Então, o socialismo é entranhado no PDT, ok? Então vamos aqui seguir para a aba aqui e tem, logicamente, a aba ideologia. Então vamos ver aqui qual que é a ideologia do PDT. E aqui na aba ideologia, que eu já abri aqui é o nome do partido oficial, Partido Democrático Trabalhista, ele aborda todas essas minorias, clássico, né? Como eu já afirmei aqui, dos partidos socialistas atualmente, e aí sempre sem citar de fato o socialismo, a palavra socialismo, mas sempre passando a imagem de que o Estado deve prover para esse povo, prover a igualdade, o que é básico, tudo encaminhando para o socialismo, tá? Todas essas são práticas socialistas que o PDT defende que devem ser praticadas pelo Estado, mas sem aqui afirmar ser socialista. Porém, se a gente acessa aqui o estatuto do PDT, fica muito claro. Aqui, o PDT adota como símbolo a rosa vermelha, seguindo a tradição da Internacional Socialista. Desde sua fundação, adota as cores vermelhas, brancas e azuis e a bandeira com duas faixas verticais vermelhas, uma branca ao centro e a sigla em azul. Então, segue a tradição socialista, defende uma juventude socialista, é socialista. I got you, homie! Então, tá aqui mais um partido socialista, este mais comedido em afirmar que é socialista, mas se você pesquisa bem, está claro e evidente que é sim um partido socialista, ok? Só agora que eu notei que na verdade são 6 partidos socialistas. Eu estava me esquecendo aqui do Unidade Popular, que é o menorzinho, acho que é o menor partido que existe atualmente no Brasil, mas que é um partido socialista. Na edição eu devo ter corrigido aí, colocado os números certos, mas então são 6 partidos socialistas. Vamos aproveitar então e entrar aqui no site da Unidade Popular para ver o que nos aguarda. Bom, e aí está, não preciso nem falar muita coisa. Um símbolo socialista, a questão do punho cerrado, o nome Unidade Popular pelo Socialismo. Não há muito o que dizer. Será que a gente tem alguma informação aqui interessante deles? E aqui entrando um pouco aqui na aba sobre, dá para ver qual que é a mentalidade desse pessoal. Radicalizar atos pelo fora Bolsonaro é unir a classe trabalhadora. Eu acho que não preciso fazer nenhum comentário, assim, eu acho que a natureza do próprio partido se revela. É loucura, cara, é loucura, mano, é loucura. Subestimar o fascismo não é um erro, precisamos tomar a rua. E tentando estabelecer aquela dualidade entre fascismo e socialismo, né? Sendo que um é pior que o outro. Então, assim, eu não vou nem perder muito tempo mais aqui, porque nem graça tem. É um partido tão pequeno, tão insignificante, que vale a pena passar para o próximo. E agora encaminhamos para o quarto partido, e é o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que tem a pombinha bonitinha aqui, cuti-cuti, né? Socialismo e liberdade, aquilo, né? É a água e o óleo que não se misturam, mas tá aqui tudo fofinho, bonitinho, tentando passar uma imagem super positiva. Olha a bandeira do Brasil, aquela falsidade toda, né, meu amigo?
fazer o quê? São socialistas. Essa pombinha aqui com certeza deve ser a pombinha mais assassina do mundo. Então bora dar uma olhada aqui no Estatuto do Partido Socialista Brasileiro, PSB, tá? Partindo aqui para baixo, capítulo 1, já temos a questão das lutas sociais, etc, que contribuem para a construção da democracia e do socialismo, que é o que eu já falei. Água e óleo não se misturam. Democracia e liberdade não funcionam dentro do socialismo. E o socialismo não funciona dentro da democracia. É pura balela para enganar trouxa, ok? Então, pelo amor de Deus, não confia nisso, tá? E fala que é fiel à democracia, pluralista, outra baboseira, etc. E aqui embaixo eles tratam a questão política e econômica do partido. Democratizar o Estado, socializar os meios de produção, ou seja, é o socialismo, é a prática socialista para desenvolvimento, coisa que não ocorre, simplesmente é para centralizar dinheiro e poder com quem quer, deseja isso, tá? Então, todas as outras coisas aqui sempre levando para as práticas socialistas e mais poder para o Estado, tá? Agora que já falamos um pouquinho sobre o PSB, vamos partir para o último partido socialista do vídeo de hoje, que é o PSOL. Tchau, pombinha assassina! Seguinte, já pode subir o som com reggae, último partido, fumaça está por toda parte, porque é a hora do PSOL, é a hora do partido do solzinho, o Partido Socialismo e Liberdade. Olha a maravilha, no nome, a contradição. É brincadeira, viu? Estamos aqui já no site do PSOL, dá pra ver já estampado aqui que eles odeiam o Bolsonaro. Isso é uma outra característica comum a todos os partidos aqui, todos odeiam o Bolsonaro, não sei porquê, né? Não sei porquê, mas vamos lá. Então vamos entrar aqui na aba partido, mais especificamente em estatuto e programa político, começando pelo estatuto, para nós vermos os objetivos do PSOL, que já são bem claros para a gente, mas só para confirmar aqui as intenções desse partido. Então aqui ó, no artigo 5º, o Partido Socialismo e Liberdade desenvolverá ações com o objetivo de organizar e construir, junto com os trabalhadores e toda a massa de manobra aqui que eles usam aqui, então estudantes, pequenos produtores rurais, etc, para a construção de uma sociedade socialista. E, novamente, eles utilizam falsamente da palavra democracia para tentar passar uma boa imagem do socialismo, que na verdade é o que eu já disse 1001 vezes, eu vou continuar repetindo. Democracia, liberdade, o nome do partido, Socialismo e Liberdade. Olha a contradição, pelo amor de Deus, cara. E aqui utilizando novamente das lutas das minorias, tá? Então sempre eles estão sempre passando essa imagem de lutar contra o monstro malvadão. Chama o teu vulgo malvadão, o capitalismo, tá? Então assim, não cai nessa, gente, pelo amor de Deus. É tão simples assim, quando você observa os detalhes, fica muito claro que essa galera só quer poder, só. Porque a conversa seria completamente diferente se eles aqui propusessem algo possível e algo que fizesse sentido, que não fosse contraditório. Aí tudo bem, aí a gente poderia ter uma conversa se eles estariam mesmo defendendo essas minorias. Mas como é que eles estão propondo algo completamente desconexo entre democracia, defender as minorias e o socialismo, dá pra ver claramente que eles só estão utilizando aqui. Nós vemos aí em todas as ditaduras socialistas, homossexuais foram assassinados. Che Guevara fuzilava, mandava fuzilar homossexuais. E mulheres não eram representadas em muitos dos regimes socialistas. Então assim, dá pra ver claramente que eles estão apenas utilizando desses grupos para poder implantar o que eles querem, tá bom? E aqui no programa político do PSOL eu já quero passar aqui para baixo aqui. Se vocês quiserem ler, vocês podem ler. Eles falam um pouco sobre a questão da ruptura com o PT, etc. Mas assim, a coisa interessante aqui tá aí embaixo. É que sempre a maioria desses partidos tem uma ligação na questão internacional, tá? Eles não focam apenas no Brasil, tanto
que dá para ver por que o PT financiou ditadura em Cuba, na Venezuela, na Bolívia, sempre mandando dinheiro para fora para fortalecer essas ditaduras. Então tá tudo ligado. Não pense que eles estão pensando pequeno, eles sempre pensaram grande. Desde o início, eles sempre pensaram grandes. Isso eu digo até mesmo Marx e todos os outros filósofos e políticos socialistas. Eles sempre almejaram o mundo, o poder máximo. E aqui, agora a parte assim, que chega a ser cômico, tá? Olha aqui, de que o socialismo é indissociável da democracia e da liberdade. Então eu vou grifar aqui, democracia e da liberdade é indissociável. What the fuck? É difícil até de comentar, velho, porque assim, eles mentem descaradamente. Assim, eu tô vendo aqui um terraplanista tentar falar que a Terra é plana pra mim, cara. Porque não dá, velho. Assim, sinceramente, mano. Porque é o seguinte, não é difícil olhar pra trás e ver tudo que aconteceu. Não é possível que as pessoas que estão aqui não tenham esse discernimento, sabe? Ou não tem esse discernimento, ou é pura malícia. Porque assim, não dá. Agora que já conhecemos todos os partidos socialistas do Brasil, vamos fechar com um apanhado geral de tudo que vimos aqui hoje, beleza? Primeiro, eles tentam associar ao máximo o socialismo a termos como liberdade, democracia e outros termos que são de interesse da maioria, que a maioria defende. Isso é claro puro oportunismo, tá? Eles só defendem esses princípios quando esses princípios lhe interessam. Você só torce para um time rival se o resultado positivo do time rival for favorecer o seu time. Senão você quer que esse time feche suas portas no dia seguinte, tá? Então assim, não cai nesse papinho, beleza? Aqui o segundo ponto que eu já falei bastante também, o uso das minorias como massa de manobra para conquistar objetivos, tá? Então eles utilizam, assim como o uso de termos como democracia e liberdade, eles utilizam esses grupos para fomentar os seus movimentos, arrebatar o máximo de votos possíveis, e depois que eles conquistam todos os seus objetivos, eles simplesmente descartam e às vezes até perseguem esses grupos, ok? Então esses grupos precisam ficar bem atentos com o que esses partidos têm feito, tá? E toda essa estratégia sempre buscando dominar a mentalidade da população e facilitar a tomada de poder. Você arrebata mais votos, você traz uma imagem mais positiva e assim você consegue tomar o poder. E eles fazem isso através da Revolução Cultural que Antônio Gramsci propôs. Um outro ponto bastante interessante é o projeto de poder deles. O projeto de poder deles claramente não é só nacional, mas mundial. Principalmente aqui voltado na América Latina, tá? Como exemplo a gente tem o Foro de São Paulo, as alianças econômicas com países socialistas, os empréstimos feitos, principalmente, por exemplo, para Cuba, e isso a partir de desvio de verba pública, ou seja, o mais importante, o mais preocupante, não é o que o PT fez desviando, roubando dinheiro público, e sim o que o PT e esses outros partidos fizeram com esse dinheiro. Eles financiaram ditaduras para que depois essas mesmas ditaduras financiem uma possível ditadura aqui no Brasil. O Brasil é um país estratégico, muito estratégico, a riqueza natural, a quantidade da população, tudo é muito vantajoso. Se o socialismo vigora no Brasil, ele ganha muita força no mundo todo, tá? Agora encerrando de fato o vídeo, antes disso vou deixar aqui rapidamente algumas indicações de livro, tá? Principalmente voltado para o que eu falei aqui hoje. O primeiro livro, Desculpe-me Socialista, desmascarando as 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Aqui muitas das mentiras que eles aqui espalham são destruídas aqui nesse livro. É interessante você ler. Cada mentira aqui leva mais ou menos 4 páginas aqui para ser desmascarada, vamos assim dizer. Então é muito interessante você ler esse livro. O segundo livro é do Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural, que é o que eu citei aqui bastante, a questão da Revolução Cultural, que é uma estratégia que a maioria dos partidos socialistas adotam aqui no Brasil. É muito importante você ler esse livro, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Lembre-se que vai sair a parte 2 desse vídeo, agora apresentando os partidos comunistas. Não tem nada de pombinha, de solzinho, de estrelinha, de rosinha, não.
é foice e martelo na segunda parte. É só maluco na cabeça, tá? Então curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aproveita e me segue nas minhas redes sociais. E lembre-se sempre, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Até a próxima.